Olá, meus amigos, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos ver uma aula aqui hoje sobre matrizes. Vamos fazer alguns exercícios de matrizes, muito importante no estudo da matemática. Vamos ver o primeiro exercício que diz: seja A uma matriz 2, 0, 4, 1, 3, menos 6. Classifique a matriz segundo o seu tipo. Tipo ou ordem de uma matriz significa estabelecer qual é a quantidade de linhas e colunas que ela possui. Na matriz dada, vamos observar 2 linhas e 3 colunas. Logo, a resposta para a letra A fica 2 por 3. Ela possui 2 linhas e 3 colunas. Nós podemos falar que o tipo da matriz é 2 por 3 ou a ordem da matriz é 2 por 3. Tá bom? 2 linhas e 3 colunas, tá? Então, linha 1, linha 2, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. 2 por 3. Lembrando sempre que o primeiro número está relacionado com a quantidade de linhas e o segundo número relacionado com a quantidade de colunas. Ok? Beleza. Letra B. Determine os elementos. E aí ele pede esses 3 elementos. Ó. Pronúncia. A gente não vai ler A13, A21 e A32, tá? No estudo de matrizes, a gente fala esses números em separado. Portanto, nós temos o A13, o A21 e o A32. Por quê? Porque são os elementos que constituem a matriz A. Em teoria, vimos que sempre que nós formos dar o nome de uma matriz é com a letra maiúscula e os símbolos letra minúscula, que são os elementos que compõem essa matriz. Portanto, aqui eu não falo A13, eu falo A13. Lembrando sempre que o primeiro número está relacionado com a linha e o segundo número com a coluna. Portanto, eu quero um elemento A da primeira linha e terceira coluna. Eu quero o elemento da primeira linha e da... Opa, aqui está errado. Terceira coluna. Coloquei quarta coluna. Errado, viu, pessoal? O elemento da primeira linha e terceira coluna. Ó, elemento de número 4, ok? A21. Eu quero o elemento da segunda linha e primeira coluna. O elemento da segunda linha e da primeira coluna, veja, segunda linha, primeira coluna. Que elemento é esse? É o número 1. E ele pede para finalizar o A32, o elemento da terceira linha e da segunda coluna. Veja que para essa matriz ele não existe. Por quê? Porque a matriz ela tem apenas 2 linhas e 3 colunas. Ela não tem 3 linhas. Tá? A segunda coluna eu até consigo identificar que está a segunda coluna. Mas e a terceira linha? Ela não tem. Ela tem só 2 linhas. Tá bom? Nesse caso foi um peguinha do exercício só para nos confundir. Quando for assim, a matriz ela não existe, este elemento não existe para essa determinada matriz. Questão número 2. Obtenha a matriz A em cada caso. Letra A matriz é A, tais que os seus elementos A e J seja 2 por 2, onde A e J é igual a I ao quadrado menos 5J. Essa escrita matemática, essa equação, é chamada de lei de formação. E nós utilizamos a lei de formação de uma matriz, sendo que ela não foi me dada na sua forma geral, os exercícios então me fornecem a lei de formação, eu sabendo a ordem dessa matriz, tá bom? Eu consigo identificar os elementos, tá? Certo, professor, mas como que eu vou fazer nessa resolução, nesse exercício? Primeira coisa, o primeiro passo a se fazer é identificar a ordem ou o tipo da matriz. Veja que o exercício trouxe que ela é uma matriz 2 por 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Tá bom? Segundo passo, eu vou escrever o esqueleto. Eu monto o esqueleto da nossa matriz. Certo? Se ela tem 2 linhas e 2 colunas, veja, ó. Primeira linha, certo? Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Depois, ó, veja que os elementos eu chamo de A minúsculo, por quê? Porque a matriz eu estou chamando de A, tá bom? E esses números aqui embaixo, A11, primeira linha, primeira coluna. A12,
primeira linha, segunda coluna. Ok? Muitos alunos confundem nessa representação, mas uma vez entendido, fica bem tranquilo, tá? Ó, elemento A21, segunda linha, primeira coluna, veja. Essa é a segunda linha, ó, primeira, segunda linha e primeira coluna, tá bom? Elemento da segunda linha e da primeira coluna. E o A22, elemento, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. A22, elemento da segunda linha e da segunda coluna. Certo? Professor, mas isso aqui é importante eu fazer? Claro, gente. Por quê? Porque se eu não fizer isso aqui, como que eu vou expressar na minha lei de formação? Tá bom? Certo, professor, mas o que é AIJ? Ó, I relaciona-se com as linhas e J relaciona-se com as colunas. Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui A11, o I vale 1 e o J também vale 1. Quando eu escrevo A12, o I vale 2 e o J vale 2. Desculpa, o I vale 1 e o J vale 2. Quando eu escrevo A21, o meu I vale 1 e o meu I vale 2, pessoal, me desculpa aqui, e o J vale 1. E quando eu escrevo A22, o meu I vale 2 e o J também, tá? Então não confunda, até na explicação geralmente a gente comete algumas falhas, tem que tomar cuidado, tá? Certo. Esses 4 números compostos nessa matriz, a gente vai obtê-los, ok? Através da substituição na lei de formação. Então vamos lá. Quem é o A1? O I vale 1 e o J também. Como que eu vou obter? Eu vou pegar o valor de I, elevar ao quadrado, subtraído de 5 vezes o valor de J. Vamos lá. Tanto o I quanto o J valem 1. Ó. Vai ficar I ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 5 vezes o J, não é, gente? 5 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 5 vezes 1 dá menos 5, 1 menos 5, menos 4. O A12, ó, primeira linha, segunda coluna, o I vale 1 e o J vale 2. I ao quadrado, sempre observando a lei de formação. I ao quadrado menos 5 vezes J. I vale 1, 1 ao quadrado, menos 5 vezes J, 5 vezes 2, tá? 1 ao quadrado, 1, menos 5 vezes 2, menos 10. 1 menos 10, menos 9. Agora vamos para a segunda linha, ó. Primeira coluna, o A21. O I vale 2 e o J vale 1, tá bom? I ao quadrado menos 5 vezes J. I vale 2. 2 ao quadrado menos 5 vezes J vale 1. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 1, menos 5. 4 menos 5, menos 1. E o último elemento, A22. Elemento A, segunda linha, segunda coluna. O I vale 2 e o J também vale 2. Olhando para a lei de formação, I ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 5 vezes J, 5 vezes 2 também, tá? 2 ao quadrado dá 4, menos 5 vezes 2, menos 10, 4 menos 10, menos 6. Ok, eu obtive os elementos por meio da sua lei de formação. Agora é só substituir as representações dos elementos pelo próprio elemento. Ó, A1, quanto que é o A1? Menos 4, venho aqui e coloco. O A12, quanto que é o A12? Menos 9. O A21, menos 1. E o A22, menos 6, tá bom? A matriz, portanto, é menos 4, menos 9, menos 1, menos 6. Certinho, gente? Tudo parte, primeiro, do tipo ou ordem da matriz, desenho o esqueleto e obtenho cada elemento por meio da sua lei de formação. Ok. Vamos ver um outro elemento, outro exercício para formar a matriz. Agora nós temos a matriz A e J, 3 por 2, onde cada elemento A e J é igual a 2i mais 5j. Professor, cada matriz tem uma lei de formação? Cada matriz tem uma lei de formação, tá bom? Matrizes diferentes têm ordens, leis de formações diferentes.
Primeiro passo, obter a ordem ou o tipo da nossa matriz. Ela é uma matriz 3 por 2. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Ó, aí eu venho e monto no segundo passo o esqueleto da nossa matriz. Ela tem 3 linhas, ok? E 2 colunas. Tudo bem? Ok. Depois de montar o esqueleto, eu vou dar nome a cada elemento. Ó. A11, não leio A11, ok? É A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha agora. O A21, elemento da segunda linha e da primeira coluna. A22, elemento da segunda linha e da segunda coluna. Certo, gente? E a última linha, A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. Tudo bem? Aí eu venho, coloco todos os elementos dispostos aqui, A11, A12, A21, A22, A31 e A32. Lembrando que se vocês organizarem de forma bem legal, vai ficar mais fácil para vocês entenderem e conseguirem fazer a questão. Tem aluno que faz uma bagunça danada, coloca no papel, no caderno, tudo de forma bem desorganizada. Um elemento aqui, aí calcula outro aqui, calcula outro lá no final, outro lá em cima, outro aqui no final da página. Então, vamos fazer de forma bem organizada para a gente entender direitinho, tá? Ok. Desenhei os elementos aqui. Agora eu vou observar para cada elemento desse, ok? A sua lei de formação. Cada elemento obedece à mesma lei de formação. Qual é? 2i mais 5j, tá bom? Lembrando que no exercício, no exemplo passado, ó, era diferente a lei de formação. Era i ao quadrado menos 5j. Agora nós temos aqui 2i mais 5j, tá? Por coincidência, deu 5j também, gente, mas não é sempre assim, tá? A gente pode brincar com qualquer tipo de equação. Vamos lá. A11. O que eu sei? Que o meu i vale 1 e o meu j também vale 1. 2 vezes i, 2 vezes 1, mais 5 vezes j, 5 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. 2 mais 5, 7. A12, elemento da primeira linha e da segunda coluna. O i vale 1 e o j vale 2. Ó, 2i, 2 vezes 1. Mais 5 vezes j, 5 vezes 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 5 vezes 2, 10. 2 mais 10, 12. A21, ó, agora a gente parte para a segunda linha. A21, elemento da segunda linha e da primeira coluna. Quanto vale o i? O i vale 2 e o j vale 1. 2 vezes 2, mais 5 vezes 1. 2 vezes 2, 4. Mais 5 vezes 1, 5. 4 mais 5, 9. A22, elemento da segunda linha e da segunda coluna. Quanto que vale o nosso i? Vale 2 e o nosso j também. 5 vezes i, desculpa, 2 vezes i, 2 vezes 2. Mais 5 vezes j, 5 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 5 vezes 2 dá 10. 4 mais 10, 14. A31, terceira linha e primeira coluna. O i vale 3 e o j vale 1. 2 vezes i, 2 vezes 3, mais 5 vezes j, 5 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 5 vezes 1 dá 5. 6 mais 5, 11. E para finalizar a questão, A32, terceira linha e segunda coluna. O nosso i vale 3 e o j vale 2. Lei de formação, 2 vezes i, 2 vezes 3, mais 5 vezes j, 5 vezes 2. 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes 2, 10. 6 mais 10, 16. Ok, gente? Bom, vamos observar o que variou. Ó, a equação é 2i mais 5j. Ó, 2 permanece e o 5 que multiplica aqui permanece. O que mudou em cada caso? O i, ó, e depois o j. Tá bom? Então, as variáveis aqui de elemento para elemento são as mudanças nos valores de i e nos valores de j. Beleza.
Obtive cada elemento. Agora, do esqueleto, é só ir substituindo. A11, 7. A12, 12. A21, 9. A22, 14. A31, 11. E A32, 16. O que geralmente pode acontecer, se você não escreve, não monta aqui o esqueleto, vamos dizer assim, da nossa matriz, é que você pode continuar nas linhas aqui, tá? Você pode continuar 7, 12, 9, 14, 11. Não, aí você vai ter uma matriz totalmente diferente da ordem estabelecida pela questão, tá bom? Primeiro passo, portanto, após ver a ordem ou o tipo da matriz, é colocar o esqueleto dela. Porque uma vez você colocando, montando direitinho como vai ser o formato dela, depois que você obter os valores, os elementos e substituir, aí vai ficar bem tranquilo. Só no lugar dos elementos, você colocar o valor desses elementos. Certo, gente? Bom, nós fizemos aí 2 exercícios muito básicos, muito importantes no estudo de matrizes. Espero que vocês tenham gostado. E estudem, revisem as matérias, veja tudo novamente, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço.